Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo maravilhoso. Hoje a professora está gravando a aula aqui da escola, olha só que legal. E nesse sentido, vamos falar um pouquinho sobre histórias em quadrinhos. Lembram-se que a professora já falou para vocês sobre como as histórias em quadrinhos surgiram? Mas hoje a professora vai relembrar com vocês, tá bom? Histórias em quadrinhos. O que é uma história em quadrinhos, professora? Bom, como o próprio nome já diz, uma história em quadrinhos é uma narrativa contada em quadrinhos, desenhados um após o outro, criando uma sequência de histórias, de informações, começo, meio e fim, um diálogo. Histórias em quadrinhos são diálogos entre personagens. Observem aí esses diálogos, essa história que a professora trouxe aí para vocês observarem na imagem. Ela tem uma sequência de fatos, um cronograma. A diferença dela é que ela é escrita em quadrinhos, em balões. Esses balões expressam sentimentos, expressam pensamentos, ideias e são as vozes dos personagens. Como são conhecidas as histórias em quadrinhos em outros lugares do mundo? Nos Estados Unidos são chamadas de comic strips, tiras cômicas. Na França, em bande-scènes, bandas ou tiras desenhadas. Na Itália, são chamadas de fumetti, nome que faz referência aos balãozinhos que saem da boca dos personagens. Na América espanhola, são chamadas de historietas. No Japão, mangá. Em Portugal, histórias em quadrinhos. E na Espanha, tabió. Eu não sei se a minha pronúncia em outras línguas está correta, viu, pessoal? E no Brasil? No Brasil são chamadas histórias em quadrinhos ou HQs e as revistas em forma de quadrinhos são chamadas de gibis. Quem aí já leu um gibi da Turma da Mônica? Ah, como eu adoro gibis! Afinal de contas, o que são os quadrinhos? São uma forma de linguagem que usa desenhos para narrar uma história, um caso, um episódio. Os quadrinhos são desenhados um após o outro, criando uma sequência nas histórias. A linguagem das histórias em quadrinhos podem ser verbal e a não verbal, ou seja, aquelas que expressam vamos lembrar, ideias, por exemplo. Quando você tem uma ideia, aí você não escreve lá, eu tive uma ideia, aparece aquele formato de luz. Alguém já viu isso aí? Conta pra Pro. Então, os autores das histórias em quadrinhos. Os principais autores no Brasil: Ziraldo, o autor de O Menino Maluquinho, Maurício de Souza, que conta a história da Turma da Mônica como ninguém. Quem aí adora a Turma da Mônica? Eu me identifico com a Magali, que come muita melancia. Eu adoro comer. E vocês? Qual autor vocês se identificam? Como se lê uma história em quadrinhos? A história em quadrinhos é lida como qualquer outro texto, da esquerda para a direita, nunca de cima para baixo, de baixo para cima. Se fizer assim, você não entenderá a história. Os personagens das histórias em quadrinhos. Existem muitos personagens, entre os que mais conhecemos, a Turma da Mônica, a Mafalda, o Calvin, o Menino Maluquinho. Esses personagens sempre aparecem em nossos livros da escola, não é mesmo? Vamos conhecer um pouco sobre eles? Mas em outra aula. Agora vocês vão escrever para a professora a história em quadrinhos da atividade logo abaixo. Estão curiosos para fazer a sua história? Para serem escritores das histórias em quadrinhos? Vamos aumentar o repertório de Maurício de Souza,
e de outros autores, sendo você o autor da sua própria história. Beijo, beijo e até a próxima aula!